queria recapitular um pouco com vocês, né, um pouco sobre o contexto, né, de como nós chegamos aqui no capítulo 5. No capítulo 1 ali, Paulo, né, ele expõe a sua gratidão e os elogios ali à igreja de Tessalonicenses, pela sua fé ativa, pelo amor prático que eles têm, né, pela esperança firme deles. E ele destaca como a conversão deles virou exemplo para outras pessoas na região. E ali no capítulo 2, Paulo vem, né, e com um coração, né, de pastor ali, né, de como ele, né, de um líder para aquela igreja. Ele vem, defende o ministério e lembra como foi pregar lá. E que ele foi lá pregar não foi por dinheiro, não foi por ego. Foi simplesmente pelo carinho e por fazer o ID. Por mostrar e falar sobre o evangelho, por falar de Cristo a outras pessoas. Né? Paulo, ele pregou ali nas sinagogas, ele foi perseguido, né? Ele foi expulso ali daquela região. E ali Paulo, ele fala como ele se sentiu feliz por aquelas pessoas, mesmo depois de ele ter sido expulso, ter continuado, ter relembrado e continuado a caminhada cristã deles ali. Tanto que ali, né, no capítulo 3, Paulo ele traz ali como ele ficou aliviado, né, porque ele estava de longe, observando aqueles irmãos, ele estava de longe recebendo notícias sobre aqueles irmãos, porque, né, ele enviou Timóteo àquela região, né, e o Timóteo sempre falava para ele como que estava acontecendo, então ele ficou algum tempo ali pregando, e Timóteo sempre falava assim, a pregação surgiu efeito, os irmãos aqui de Tessalônica, eles estão seguindo, eles estão caminhando, estão seguindo com fé, abandonaram tudo aquilo que eles praticavam de mal e estão seguindo. Então Paulo ele começa a ficar muito aliviado pelas notícias que Timóteo estava trazendo. E aí vem no capítulo 4, né, os irmãos, né, começam a trazer algumas dúvidas acerca de como que seria após a nossa morte, né, acerca daqueles que morreram e como que seria. Então Paulo ele começa a falar algumas coisas, fala sobre a imoralidade deles. Então Paulo, ele de certa forma, ele cata e fala assim, gente, vocês estão preocupados com algumas coisas, mas tem algumas coisas que vocês têm aí que consertar. Tem alguns irmãos que ainda têm práticas imorais, sendo práticas sexuais e outros tipos de coisa. E quando ele começa a falar sobre a questão ali, né, da morte, né, como que seria, porque os irmãos ali, né, no capítulo 4, eles sabiam que Jesus ia voltar, estavam achando que seria ali num curto prazo, e eles deixaram de fazer as coisas, sejam as coisas pessoais deles, que eles faziam de trabalho, né, que para a comunidade continuar, né, seguindo e andando para frente, e até as coisas dentro ali da comunidade, ali dentro da igreja. Então Paulo vem e fala assim, vocês pararam a vida de vocês não sabem quando ele vai vir, ele pode demorar, pode chegar no dia seguinte, mas vocês têm que continuar. E ali ele fala assim, quando, né, ele continua ali um pouco no capítulo 5, quando Jesus vier, ele vai vir como um ladrão. Vocês não sabem, não tem como vocês se prepararem ali, vocês estão muito ansiosos, e nessa ansiedade vocês estão deixando de fazer as coisas. E o Joe bem que falou, né, semana passada, falou assim, né, até nós, né, se nós soubéssemos o dia e a hora, fala assim, ele vai vir na terça-feira às 10 horas. Gente, hoje, domingo, eu vou trabalhar para quê, né? Vou preparar a minha vida. Mas ninguém sabe, e eles também não sabiam. Mas eles achavam na cabeça dele que estava muito perto, muito próximo. Né? Como meu sogro, ele sempre fala, né? Às vezes ele fala assim, a vinda do Senhor está próximo para alguns, né? Alguns, né, pode ser amanhã, para alguns pode ser hoje a vinda, né? Aquela vinda quando nós vamos partir dessa e conhecê-lo pessoalmente, mas aqui eles estavam falando da vinda que ele viria para todos. E aí eles pararam tudo. E aí eles começam ali o capítulo 5, né, até a parte 12, né, Paulo explicando, né, que Jesus ele vai vir como um ladrão, né, e fala para eles assim, vocês devem continuar a vida de vocês. Não parem a vida de vocês, porque ninguém sabe. Ninguém sabe a hora que ele vai voltar, e nós devemos continuar ali, né, as coisas que nós fazemos na nossa comunidade, as coisas que nós fazemos na nossa vida, e tudo nós temos que continuar. E aí,
a gente chega no versículo 12, que são os conselhos de Paulo ali, né, algumas instruções que ele dá para aquela igreja, e fala assim, ó, igreja, vocês não podem parar. Enquanto, né, o nosso Senhor Jesus não retornar, vocês têm algumas instruções, algumas coisas que vocês têm que continuar fazendo. E como a gente acabou de ler aqui, né, até trazendo mais ou menos um resumo, Paulo divide aqui, né, essas instruções em instruções de relações com os cristãos, com os líderes, a relação entre os próprios irmãos e a comunidade e a espiritualidade pessoal. Ele fala de um modo, né, de comunidade e também fala de um modo pessoal. E aí Paulo ele traz aqui esses três contextos nesses poucos versículos. E aí a gente começa. Irmãos, pedimos que vocês tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os liderem no Senhor e que os admoestam. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Aqui, meus irmãos, Paulo está trazendo aqui uma observação sobre como a comunidade deve olhar para o seu líder. Às vezes as pessoas devem olhar e falar assim, né, como se a gente estivesse trazendo estivesse selecionando alguma mensagem para a igreja porque a gente quer falar alguma coisa. Mas, meus irmãos, estamos aqui, né, numa série de mensagens e caiu hoje da gente falar como é a nossa relação da nossa igreja com os nossos líderes. O Joe, um dos nossos líderes, o pastor Joe, o pastor Wallace. Então, como nós devemos nos portar até com eles e como, né, qualquer comunidade nós temos uma liderança. E como antigamente, aqui como Paulo, para a igreja de Tessalônica, que para nós não é diferente. Né? Tem um amigo meu que ele diz que pau que bate em Chico, bate em Francisco também, né? Que é né, da mesma forma que Paulo estava falando com aquela comunidade de como, né, a igreja deveria olhar para os líderes, também a mesma coisa para nós, como nós devemos olhar para os nossos líderes. E aqui, meus irmãos, nós vemos que o foco não é a pessoa do líder, não são os talentos do líder, ou qualquer outra coisa, mas sim o trabalho deles. O fruto que os líderes eles trazem ali para a comunidade, como eles trabalham de coração para a igreja. Porque aqui ele começa, fala assim, ó, eu peço vocês que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês e os que os lideram. Aqui está falando, meus irmãos, não é qualquer líder. E o que eu gosto muito dessa igreja, meus irmãos, é que a nossa liderança aqui, ela não é aquela liderança, né, de forma de anarquia, né, onde, né, o Joe, né, o Wallace ou qualquer líder escolhe e vai fazer o que vai fazer pela cabeça deles. Nós nos baseamos aqui sempre, e como a igreja daqui também, na Bíblia, nos respaldamos na Bíblia. E aqui está falando sobre o líder que realmente serve. Nós vemos aí falar de tantas maneiras de coaching, de como você deve liderar e tudo mais. Mas aqui, meus irmãos, estamos falando de uma liderança cristã, realmente, de uma verdadeira liderança cristã, que é do líder que serve. É o líder que está ali para as suas ovelhas, disposto para as suas ovelhas, estão dispostos ali a fazer qualquer coisa pelas suas ovelhas. Sobre o pastor que dá a sua vida, aqui fala sobre o serviço, o líder que serve. E aí o Paulo aqui ele fala sobre esses 3 pontos do líder. O líder que trabalha, o líder que lidera e o líder que admoesta. Porque ele fala assim, dos nossos líderes que nos admoestam. E quando ele fala sobre os líderes que trabalham, aqui ele está falando sobre, não é uma cadeira de um líder que ele é um rei, ou os seus privilégios. Não está falando de um líder que ele está ali pela posição de destaque ou de honra. E eu volto a dizer, meus irmãos, né, a gente sempre fala sobre aqui, que nós abominamos essa ideia coach, de que nós temos que estar liderando, que tem pessoas que têm que estar debaixo dos nossos, né, de fazer aquilo que a gente manda. Aqui está falando sobre o líder que serve, o líder que está ali pelas ovelhas, aquela pirâmide invertida, onde,
né, não é o líder que ele quer ter muitas pessoas o servindo, mas aquele líder que serve muitas pessoas. É esse tipo de líder que Paulo está falando aqui, é esse tipo de líder que a Bíblia fala, que é um líder que ele não está esperando que as pessoas o sirvam, que faça toda a sua vontade. Mas eu volto a dizer, é aquela pirâmide invertida, que é um líder que ele quer servir o quanto mais pessoas chegar, ele está ali para servir, ele está disposto a servir. Então, meus irmãos, aqui está falando sobre o que nós devemos considerar esse líder. Que é um líder que ele trabalha junto com os irmãos. É o líder que está entre os irmãos, que está entre o povo. É o líder que, né, se precisa de alguma coisa, você liga, ele cata e vem. Não é aquele líder que está atrás de ego. E quando, meus irmãos, a gente começa a falar sobre isso, parece que a gente está falando aqui só sobre, né, como nós, né, os liderados, devemos olhar ali para o nosso líder. Não, a gente tem que fazer. Mas aqui também está falando, meus irmãos, na liderança da igreja. Para a liderança da igreja, ela saber que se ela se encaixa nesses pontos aqui, se nós como líderes, né, o Joe, o Wallace, né, eu me encaixo aí um pouco, né, Joe, estou ali, né, na frente com eles, né, tentando ajudar. E se nós estamos aqui dessa maneira, se nós vemos a igreja como alguém que vai nos servir, ou se nós estamos aqui para servir a igreja. Porque, meus irmãos, se nós olharmos para esse texto e ver que nós não trabalhamos e nós não servimos a igreja, que nós não lideramos a igreja no Senhor, porque aqui está falando da liderança que lidera a igreja no Senhor, que lidera a igreja de acordo com o que a Bíblia fala e que admoesta a igreja. Então, se nós, como líderes, não nos encaixamos aqui, meus irmãos, então começamos a ser uma igreja falida. Se a igreja, né, se os líderes não estão dessa maneira, os líderes vão falir a igreja. E, meus irmãos, uma coisa que eu me alegro é que, né, eu vejo que a nossa liderança da nossa igreja, a gente está, né, sempre caminhando para sempre estar como o ponto da Bíblia fala, como a Bíblia diz. E aqui eles começam. E tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. E ali, falando sobre o trabalho, em Hebreus 13:17, diz assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que eles cuidem de vocês com alegria, não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. Meus irmãos, eu acho que uma das coisas que mais acaba com uma igreja é a desunião entre os líderes e os liderados. O que mais acaba com a igreja do Senhor é quando começa a ter desavenças, quando começa a ter aquele murmuração, quando começa aquelas picuinhas de, pelas costas começar a falar mal do líder, falar mal de como as coisas estão indo. Não é errado, meus irmãos, a gente questionar. Não é errado a gente juntar, a gente catar e chamar os nossos líderes e falar assim: olha, eu acho que eu tenho algum ponto aqui que eu acho que a gente deveria conversar. Que é isso que nós devemos fazer. Os nossos líderes, quem está à frente da igreja não tem ali o poder absoluto ou um entendimento absoluto de todas as coisas. Mas para uma comunidade cristã, ela seguir em frente, para uma comunidade cristã, ela andar para frente e seguir os passos que Cristo quer, todos têm que andar em comunhão. Então, meu irmão, se tem alguma coisa que te desagrada, se tem alguma coisa que você queira falar, não fale pelas costas do seu pastor, o chame. A nossa igreja é aberta, os nossos pastores, a nossa liderança ela é aberta para conversas, nós sempre falamos isso aqui. E se nós queremos ver uma igreja crescer ali em comunhão, nós precisamos dessa conversa. Nós precisamos que vocês, que às vezes têm qualquer tipo de dúvida ou qualquer tipo de desavença, que converse com seus líderes. Porque ele termina aqui falando, né? Vivam em paz uns com os outros. E ali os que lideram no Senhor. Quando ele fala aqui dos líderes que lideram no Senhor, não está falando aqui do líder que lidera com a sua vontade própria. Está falando do líder que busca Deus. O líder que busca as palavras, o líder que lê as Escrituras e sabe como ele deve se comportar como um pastor. Sabe como ele deve se comportar.
Porque apesar de contas, apesar de sermos líderes de uma igreja, nós também somos ovelhas. Somos ovelhas de um pastor que nos ensina, que ensina o seu pastor, que ensina o nosso líder. Então, se o nosso líder, o foco principal dele é liderar conforme a sua vontade própria, é uma igreja que vai cair. Mas se você olha para a sua liderança e vê que ele é um líder que ele lidera de acordo com a vontade de Deus, nós temos que colocar esse líder numa autoestima. O nosso líder, o dever do nosso líder é cuidar das pessoas, é guiar, é abençoar e ter a palavra de Deus como direção absoluta. Então, meus irmãos, aqui ele está falando que nós devemos olhar para os nossos líderes e obedecer. Nós devemos olhar para os nossos líderes e saber que ele tá nos liderando conforme a direção de Cristo. E aí fala também do líder que admoesta. E notem, meus irmãos, que aqui não está falando de 3 grupos de líderes. O líder que trabalha e que serve, o líder que lidera no Senhor e o líder que admoesta. Está falando aqui de 3 características que nós temos que ver no nosso líder, na nossa liderança, que é o servir, que é o liderar no Senhor e de admoestar. E, meus irmãos, de acordo com o dicionário, admoestar significa advertir, aconselhar ou repreender alguém de forma branda e benevolente, com o objetivo de corrigir um comportamento ou evitar um erro. Então, meus irmãos, cada vez que nós vemos o nosso líder, conversando com a gente, nos aconselhando, nos chamando para aconselhamento, muitas vezes a gente olha e fala assim, não, eu não quero aconselhamento. Meus irmãos, você não está deixando o líder fazer o papel dele. Você não está deixando o líder fazer aquilo que Cristo colocou ele para fazer nas nossas vidas, de nos direcionar no caminho, de nos admoestar. Em Atos 28, 29 diz assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus. Há manuscritos que trazem do Senhor que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Meus irmãos, aqui em Atos está falando sobre que o líder ele tem que admoestar a igreja. Ele tem que direcionar a igreja, ele tem que direcionar a cada um. Porque senão o lobo vai vir e vai tragar as ovelhas. E muitos de nós, como ovelhas, a gente se sente acuado, a gente fala assim, não, eu não quero que o Joe vá na minha casa, eu não preciso de aconselhamento, eu não quero que o Wallace vá na minha casa, eu não quero que ele me chame no gabinete, porque eu não preciso. Mas, meus irmãos, se Cristo tocou no coração do nosso líder para falar conosco, é porque nós precisamos. Se ele viu e os líderes estão orando por cada um de vocês. Então, meus irmãos, deixem ser liderados pelos nossos líderes. E aqui ele fala, tenha-nos na mais alta estima. Porque se nós vemos nos nossos líderes esses 3 conceitos, um líder que trabalha, que serve, um líder que ele lidera no Senhor, na palavra do Senhor, e um líder que nos admoesta, um líder que nos coloca no caminho, nós temos que colocá-lo na mais alta estima. E aqui, meus irmãos, não é eu que estou pedindo, não é o Joe que está pedindo, aqui é a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, se nós não temos essa simbiose de liderados e líderes, a nossa igreja não cresce. Nós não crescemos nem como comunidade, nem como pessoas. Porque os nossos líderes estão ali, os nossos líderes estudaram e estudam, oram por nós. E eles estão aqui por nós. O Joe acabou de falar, falou assim, igreja, se vocês precisam de qualquer coisa, pode me chamar. Nós estamos aqui de coração, de portas abertas, de telefone, de WhatsApp aberto para ouvir. E é isso, meus irmãos. E muitas vezes a gente reclama. A gente reclama quando um líder chama ali no WhatsApp e não responde. Fala assim, opa, eu não vou responder não, porque eu acho que o Joe quer me dar ali uma bronca ou quer falar alguma coisa. Meus irmãos, vamos se deixar ser liderados. Porque nós temos pessoas aqui de valor, pessoas que Deus colocou para nos liderar. E eu vejo aqui nessas pessoas essas 3 características
de líderes que servem, líderes que querem dar o melhor direcionamento para a igreja, e líderes que servem de acordo com a palavra de Deus, não com a vontade própria. Porque, meus irmãos, se nossos líderes quisessem aqui liderar com a vontade própria esta igreja, às vezes, falar do que eles quisessem para encher essa igreja de gente, eles poderiam. Porque nós vemos por aí tanta teologia falsa nas igrejas, tanto medo que os líderes trazem ali para a sua igreja, para trazer eles, para dar dízimo, para dar ofertas, e trazem tanto medo, e nós vemos aqui que é diferente. E essa igreja aqui também era diferente, a gente vai continuar vendo, porque os nossos líderes estão aqui para servir, os nossos líderes não estão aqui para receber qualquer retorno, que os irmãos sabem que aqui, meus irmãos, se a gente fosse depender de dinheiro, de riqueza, de qualquer coisa para estarmos aqui ou para essa igreja crescer, a gente já teria fechado essas portas. E os irmãos veem que a gente fecha ali 100% ali, todos os meses, apenas o nosso valor para a gente sobreviver com as portas abertas. Porque os nossos líderes não estão aqui, meus irmãos, em busca de riqueza, não estão aqui em busca de dinheiro, não estão aqui para usar a igreja como benefício próprio. E aí ele termina aqui falando assim, tenham na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles, e vivam em paz uns com os outros. E eu volto a dizer, meus irmãos, a murmuração, a falta de harmonia entre liderados e líderes, não traz paz. Às vezes você sai daqui, vai para sua casa, e fica ali, questionando, mas por que o Joe fez isso? Por que o Alan está fazendo aquilo? Meus irmãos, os chame para conversar. Os chame para uma conversa. Porque se você quer viver em paz na sua vida, se você tem alguma coisa que ainda no seu coração não está trazendo paz em relação com os seus líderes, os chame para conversar. Porque aqui nós começamos a entender que a única forma da gente viver em paz na nossa comunidade, ver a nossa igreja crescer com qualidade. Eu não estou falando de crescer em número, estou falando de crescer em qualidade. Essas pessoas nós já estamos aqui, para nós crescermos com qualidade, a primeira coisa que nós temos que entender e observar e ver se estamos fazendo corretamente é essa relação entre líderes e liderados, e liderados e líderes. Algo que não é só de cima para baixo. Até porque, meus irmãos, nós não podemos ver os nossos líderes apenas... que o nosso líder que nós temos que olhar para cima é Jesus Cristo. Pastores de ovelhas aqui estão no mesmo pasto, trabalhando em conjunto. A única diferença é que os liderados ali têm mais, vamos assim dizer, mais propósitos a mais com a igreja. Mas estamos todos ali no mesmo pasto, seguindo, servindo, e aguardando a volta de Cristo. E aí ele continua, os versos 14 e o 15, dizendo assim: exortamos vocês, irmãos, e que admoestem os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém pague o mal com o mal, mas sempre procurem ser bons uns para com os outros e para com todos. Aqui está falando sobre a relação entre nós cristãos. E é engraçado, né, que a gente acabou de ler, de cantar sobre isso, sobre nós não pagarmos mal com mal. Só que olha aqui uma coisa muito engraçada, quando fala sobre essa relação aqui entre os próprios cristãos. Que quando ele está falando aqui, exortamos vocês, irmãos, aqui de admoestem os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes, tenham cuidado uns com os outros. Não está falando sobre o líder. Aqui está falando com a igreja. Líder e liderado. Porque muita gente acha que o dever de admoestar os ociosos, de confortar os desanimados, de auxiliar os fracos e assim por diante, é apenas do líder. Mas aqui está falando que não. Falando que é papel da igreja, é papel da comunidade, olhar uns para os outros e fazer todas essas coisas. É o que Paulo estava falando ali nos capítulos anteriores, das pessoas que estavam deixando de fazer tudo. Falei assim, gente, vocês precisam trabalhar, vocês precisam servir, vocês precisam fazer alguma coisa.
não é simplesmente vocês entrarem aqui na igreja, ouvir a palavra que os pastores trazem aqui, ouvir a palavra que as pessoas trazem, falar assim, nossa, agora eu estou completamente cheio. Cheio do quê? Se você está cheio, transborda. E compartilha. E ajude. A única forma de a gente saber que realmente nós estamos cheios é quando nós estamos transbordando essa alegria e servindo uns aos outros. Nós sempre falamos aqui sobre servir, já falamos várias vezes, mas meus irmãos, a gente vê como a palavra ela é dura com a gente. Que a gente fica esperando que o serviço seja dos nossos líderes. A gente fica esperando que... a gente fica assim, nossa, eu acho que fulano ali precisa de uma visita, hein? Mas, poxa, mas o Joe não viu isso aí, não vai visitar. Pô, o Alice não viu, o Rafael não viu. Meu irmão, se você viu é para você ir. Nem que você chame o Joe e fale assim, ô Joe, vamos lá fazer uma visita ali na casa da Paulina, na casa do Bruno, porque eu acho que ele está precisando. Meus irmãos, não é para a gente esperar. Aqui está falando que viver em uma comunidade, viver numa comunidade cristã, viver nessa sociedade, é a gente olhar uns pelos outros. Então, aquilo que a gente aprende dos nossos líderes, nós temos que transbordar isso aqui para as pessoas à nossa volta. E aí ele começa. Não são apenas os líderes os responsáveis pela vida espiritual uns dos outros. O cuidado espiritual da igreja não é um dever exclusivo da liderança, mas é uma responsabilidade mútua. Meus irmãos, o papel do líder na nossa igreja é equipar os crentes, os cristãos, a auxiliar com o cuidado uns dos outros. Então, quando a gente começa a ver essas séries de mensagens, né, e tantas outras que a gente traz aqui, que o Joe propôs e a gente sempre traz aqui, não é simplesmente para a gente ouvir isso aqui e na nossa casa a gente esquecer. Meus irmãos, isso aqui são os nossos líderes nos equipando para a gente fazer o nosso papel, para a gente servir, para a gente fazer o ID. Então, meus irmãos, cada vez que a gente vem aqui, nós temos aí os papéis aí atrás dos bancos, que é para a gente escutar, a gente anotar para a gente não esquecer, chegar em casa, chegar na nossa comunidade, à nossa volta, a gente transbordar aquilo que a gente aprendeu. E aí, começa aqui os nossos papéis. Admoestar os ociosos. Meus irmãos, quem são os ociosos? São os preguiçosos. Os preguiçosos ali que o Joe falou na semana passada, ali no capítulo 4, que a igreja, né, que alguns falam assim, não vou mais fazer nada. E vou ficar aqui sentado no meu sofá esperando Jesus voltar. E aí aqui está falando assim, gente, você está vendo alguém parado. Se você está vendo alguém que pode servir, e está ali parado, esperando a volta de Cristo, fala assim, vai lá e admoeste ele. Vai lá e fala assim, ô preguiçoso, vai ter com a formiga. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Porque o nosso papel, meus irmãos, é a gente ir para frente, a gente servir. E aqui fala que essas pessoas, esses preguiçosos precisam ser confrontados. E não é só na nossa vida aqui, na nossa vida na comunidade. Então, nós vemos muitos irmãos, às vezes, que estão parados. Parados na sua vida pessoal, parados na sua vida espiritual, parados ali na sua vida profissional. Meus irmãos, é o nosso papel. Chegar e falar assim, acorda, vai para frente. Você precisa de ajuda? Se precisar de ajuda, a gente está aqui para ajudar. É para a comunidade seguir para frente, a comunidade olhar um para o outro e falar assim, opa, eu acho que esse cara aí está precisando de um empurrãozinho, vamos empurrar. E ele continua, que os irmãos, uns aos outros, devem confortar os desanimados. Em outras versões está aqui que nós devemos encorajar os de ânimo abatido. Meus irmãos, e o que seria esse ânimo abatido ou os desanimados? São aquelas pessoas que já perderam a esperança. São aquelas pessoas que estão tímidas, que perderam as forças, que não conseguem mais. E aqui está falando que nós devemos trazer ânimo para essas pessoas. Aquelas pessoas que se sentem abatidas, nós devemos trazer ânimo. É engraçado que muitas vezes a gente acha e a gente fala que a igreja é um hospital, né? A igreja é um hospital. Mas eu gosto da ideia de que a igreja ela é um campo de guerra. No campo de guerra nós temos pessoas que vão para a frente da batalha, nós temos pessoas que
que não deixam as pessoas, né, ali no campo de batalha ficar ali sozinho, traz, coloca no ombro e volta. Uma dos quadradinhos ali no campo de batalha é o hospital. Então o que nós fazemos? Nós vamos lá para o campo, como bons soldados, como pessoas ali que estamos transbordando, pegamos os abatidos, colocamos no ombro e trazemos para o hospital. Mas se nós olhamos a igreja apenas como um hospital, falamos assim, não, eu estou aqui, se alguém aparecer, eu vou ser um enfermeiro. Mas não, meus irmãos. É tudo um campo de batalha. A questão hospitaleira, a questão do hospital, a questão de tratar os feridos, é só uma parte da guerra. Mas se nós não irmos lá, colocarmos as pessoas nas nossas costas, trazermos ânimo e falar assim, levanta que já está logo ali. Levanta, não fica parado aí, ó, que senão vai vir um lobo aí, vai te comer, vai te tragar. Meus irmãos, nós temos que olhar uns para os outros e ver se tem alguém abatido, se tem alguém que está precisando, colocar nos ombros e trazer para ouvir a palavra, para trazer ânimo. E aí tem duas coisas aqui que se completam. Que ele fala assim, ó, sejamos pacientes uns com os outros e não pagar mal com o mal. Meus irmãos, de ser paciente, ele está falando aqui sobre a longanimidade, que é aquela tolerância, que é aquele amor ativo, que é demonstrar essa longanimidade para as pessoas. Que é para a gente poder lidar ali com as diferentes personalidades e fraquezas sem perder a calma. Perdoar as ofensas e ajudar o próximo com o que eles precisam. Então, meus irmãos, a gente tem que ser pacientes. Tem pessoas que são pacientes apenas com situações que acontecem. Não, que isso aqui eu sou paciente. Se acontecer qualquer coisa, poxa, eu vou ser paciente, eu não vou me estressar com situações. Mas em outra partida não consegue ser paciente com pessoas. Se alguma pessoa lhe fazer qualquer mal, aí já não consegue ser paciente e estoura. Tem pessoas que são ao contrário, que perdem a paciência com qualquer situação que sai do controle e consegue ser paciente com pessoas. Mas, meus irmãos, nós devemos ser pacientes de forma longânima, que é com todas as situações. Ser paciente com coisas que acontecem, ser paciente com nossos irmãos. E aqui está falando isso. Que nós devemos ser pacientes. Meus irmãos, se a gente não conseguir ser paciente com as pessoas, se a gente não conseguir ser pacientes com as situações, não vamos conseguir viver nessa comunidade. Não vamos conseguir colocar as pessoas no ombro e falar assim, porque vai ter pessoa que vai chegar e falar assim, eu não quero isso. Vai falar assim, não, você vai ter que ir. Não, eu quero ficar aqui, eu quero morrer aqui na praia mesmo. Não, você não vai morrer. Eu estou aqui. Gente, a gente está falando sobre esse tipo de paciência. Da gente não perder a paciência, não perder a esperança com as pessoas. E aí continua, não pagar o mal com o mal. Tem uma frase de um teólogo, que é Alfred Plummer, que ele foi citado no livro de John Scott, né, na Cultura Cristã, que ele diz assim, ó, pagar o bem com o mal é demoníaco. Pagar o bem com o bem é humano, mas pagar o mal com o bem é divino. Então, meus irmãos, o papel de comunidade é a gente vigiar para que os nossos irmãos e nós mesmos, a gente não busque vingança. É a gente, se alguém fizer mal para a gente, né? A gente ser paciente, falar assim, opa, deixa eu respirar. E devolver com a bondade. Porque, meus irmãos, a bondade quebra. A bondade quebra aquele cidadão que está te fazendo mal. Porque, às vezes, aquele cidadão, a única coisa que ele quer é ver você pagar da mesma moeda. Para falar assim, lá, tá vendo? Ó, eu falei que ele não era tão bom assim quanto ele disse ser. Aí, ó, tá vendo? Ó, tá indo na igreja, aprendendo um monte de coisa, mas não está sabendo nada. Tá vendo? Ó? Meus irmãos, uma das coisas divinas é a gente aprender a pagar o mal com o bem. E, meus irmãos, ser bom significa romper o ciclo de vingança. Promover ativamente o bem-estar uns dos outros. Sejam eles, né, irmãos da nossa comunidade, sejam eles pessoas do nosso trabalho, do nosso ciclo social, na nossa faculdade, na nossa rua, onde quer que nós estejamos. E aí, meus irmãos, o que é engraçado é que a gente fala, né, que a Bíblia, ela revela a própria Bíblia, né?
Às vezes a gente fala assim, poxa, às vezes Paulo estava falando isso aqui porque ele queria dizer alguma coisa. Mas uma coisa interessante é que se a gente, para qualquer versículo que a gente fala, a gente tem várias referências sobre aquela situação, sobre aquelas coisas. Eu quero deixar para vocês aqui Mateus 5, 43, 48, que diz assim, ó, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Não, mas eu digo, amem os seus inimigos. Façam o bem aos que os odeiam e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos os fazem. Os publicanos eram coletores de impostos, mal vistos pelo povo, e fazem isto. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que farão demais? Até os gentios agem assim. Portanto, vocês devem ser perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês, e amem os que te odeiam. Então, meus irmãos, quando ele fala aqui sobre essa relação, sobre nós com os nossos líderes, os líderes com os seus liderados, e entre a comunidade, nós devemos olhar uns para os outros, nós devemos admoestar uns aos outros, nós devemos trazer as pessoas para perto, e mais do que isso, nós devemos amar uns aos outros ao ponto de não nos deixarmos abater, ao ponto de se alguém fizer qualquer mal com a gente consiga retribuir com o bem. E aí ele continua aqui, nos capítulos 16, dos 16 até o 22, que aqui começa a relação de nós, cristãos, com Deus, de como que deve ser a nossa vida pessoal com Deus, e como que deve ser ali nossa vida espiritual. Que ele começa dizendo o seguinte: alegrem-se sempre, orem constantemente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas, e retenham o que é bom. Afaste-se de todo tipo de mal. Uma coisa que eu queria, até antes de falar ponto por ponto, é esse verso 18 que diz: deem graças em todas as circunstâncias. Meus irmãos, é difícil a gente, às vezes, dar graças em todas as circunstâncias, né? Às vezes alguém pode, tem pessoas que vê o copo meio cheio, tem pessoas que vê o copo meio vazio. Tem pessoas que olham para as circunstâncias e dão graças a Deus, e tem pessoas que tudo está ruim, tudo está péssimo. Para algumas pessoas a vida está indo muito bem, é muito fácil dar graças a muitas coisas, a todas as coisas. E tem pessoas que a vida está indo tão mal, que é difícil dar graças a todas as coisas. Mas aqui está falando o seguinte, que dar graças em todas as coisas e todas as circunstâncias é a vontade de Deus para as nossas vidas. E ele começa: alegre-se sempre. Ou seja, meus irmãos, a alegria não depende de circunstâncias. A nossa alegria não é uma situação. A nossa alegria verdadeira, a nossa alegria plena, ela tem um nome. Esse nome é Jesus Cristo. A nossa alegria, ela depende única e exclusivamente de Jesus Cristo. E se a nossa alegria vem de Jesus Cristo, se a nossa alegria é reconhecer o quanto somos falhos e recebemos o dom da graça, e vimos que o quanto que Cristo foi bondoso conosco, nós conseguimos nos alegrar sempre. Nós conseguimos nos alegrar mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Mesmo quando você não tem ali um prato de comida, uma mistura na sua casa, mesmo quando você está sem trabalho, mesmo quando você está numa situação péssima. Se você lembra do sacrifício de Cristo sobre a sua vida, quando você lembra que a morte seria o seu fim, mas hoje a morte é só o começo, você vai se alegrar em todas as coisas. E ele continua: ore constantemente.
Meus irmãos, aqui não está falando que você tem que passar 24 horas do seu dia ajoelhado orando, deixar de comer, deixar de fazer as coisas. Mas, meus irmãos, aqui está falando sobre aquela constante intimidade com Deus. Aquela maneira quando a gente sai de casa, a gente lembra de Deus, a gente ora, a gente está a cada passo da nossa vida pensando se aquilo que a gente está fazendo está agradando ao nosso Criador, se aquilo que a gente, o passo que a gente vai tomar na nossa vida é realmente o passo que a gente deve tomar, se a gente pergunta, se a gente fala com o nosso Criador. Aqui, meus irmãos, sobre orar constantemente está falando sobre intimidade, sobre a gente conhecer o nosso senhorio, sobre a gente estar em intimidade constante com Ele. Temos que ter os nossos momentos de oração, nós temos que ter. Mas mesmo nos momentos que nós não estamos orando ali de joelhos, clamando o nome dEle, temos que estar em constante intimidade, reconhecendo se aquilo que a gente está fazendo está agradando, se aquilo que a gente está pensando está agradando, se aquilo que a gente pensa em fazer está agradando. Então, meus irmãos, isto é estar em constante oração, é essa intimidade. E aí ele vem, deem graça em todas as circunstâncias. Meus irmãos, nós sabemos que Deus ele é soberano. Em Romanos 12, 2, diz assim: a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Meus irmãos, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, devemos estar satisfeitos. Porque aquilo que acontece muitas vezes em nossas vidas foi pela vontade boa, perfeita e agradável de Deus em nossas vidas. Às vezes a gente quer mais, a gente às vezes espera mais. Só que se a gente sempre lembrar, e todas essas coisas aqui andam em conjunto, meus irmãos, a gente só vai conseguir dar graça em todas as coisas, e lembrar da bondade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável, se a gente se alegra sempre, e se a gente está em constante oração, constante intimidade com Ele. Porque, meus irmãos, não é fácil, muitas vezes a gente dar graças em todas as circunstâncias. Como eu falei, às vezes a gente se encontra desempregado, às vezes a gente se encontra desamparado, às vezes a gente se encontra de uma forma que a gente olha que não tem mais saída. Mas, meus irmãos, devemos colocar os nossos joelhos no chão e dar graça, e saber que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Não é menos do que isso. Não é menos do que perfeita. Aí a gente vê, né, a vida de Jó, né? Se a gente fosse olhar a vida de Jó aqui, meus irmãos, se a gente fosse, né, falar sobre a vida dele, a gente fala assim, esse cara aí era realmente um cara que orava constantemente, que tinha muita intimidade. Que a gente não passa nem por 5% do que ele passou, e no final ele deu graças. E ele reconheceu que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável na vida dele. Perdeu família, perdeu amigos, perdeu dinheiro, perdeu fazenda, perdeu muitas coisas. E no final ele deu graças a Deus. Meus irmãos, isso é a vontade de Deus em nossas vidas. Que nós olhemos para o nosso Criador dessa forma, independente das circunstâncias. E ele continua: não apague o espírito. E aqui uma coisa interessante, irmãos. Muitas vezes a gente olha o Espírito Santo como uma coisa que você pode encher, você pode diminuir, você pode, você pode colocar dentro de um pote. Mas, meus irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa. Se a gente não lembrar disso sempre, o Espírito Santo é uma pessoa. Nós não podemos falar assim, não, hoje eu estou cheio do Espírito Santo, hoje eu estou vazio, hoje eu estou mais ou menos, estou com pote médio. Meus irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa. E quando a gente fala de encher-vos do Espírito, quando a gente está falando sobre a intimidade com Ele, estamos falando sobre o quanto Ele está próximo de nossas vidas. O Espírito Santo é uma pessoa e nós devemos ter intimidade com Ele. E é como um amigo, se você fica longe do seu amigo, se você não fala com o seu amigo, não telefona para um amigo seu que você se diz super íntimo, ele vai deixar de ser seu amigo, você não vai saber nada dele, ele nada de você. Ele vai se apagar da sua vida, ele vai se afastar da sua vida. Quando a gente fala que a gente, às vezes vai falar assim, hoje eu estou fraco do Espírito Santo. Meus irmãos, é porque o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo se afastou da sua vida. Não é que aquele pote que você consegue medir, ele está vazio, ele está cheio. Meus irmãos, a gente tem que sempre lembrar, nós acreditamos na Trindade, acreditamos num Deus Pai, num Deus Filho, num Deus Espírito Santo. E aqui ele está falando,
não devemos apagar o Espírito Santo das nossas vidas, não devemos afastar o Espírito Santo das nossas vidas. Meus irmãos, se a gente lembra que o Espírito Santo é uma pessoa, meus irmãos, a gente fala com Ele nas nossas orações, a gente fala com Ele nas nossas intimidades ali, falando com Ele, entregando as nossas coisas. Meus irmãos, se a gente negligencia a oração e a palavra, essa palavra aqui, a Bíblia, nas nossas vidas, no nosso cotidiano, nós estamos afastando a pessoa do Espírito Santo nas nossas vidas. Se nós não lemos constantemente, se nós não aprendemos, estamos apagando Ele de nossas vidas. E meus irmãos, só há uma forma de nós vencermos o pecado. Só há uma forma de nós conseguirmos vencer o dia mau. É estando sempre com intimidade com o Espírito Santo nas nossas vidas. É ali, orando, é a gente lendo a palavra. Porque, meus irmãos, só tem duas formas do Espírito Santo estar ali, lado a lado com a gente. É na oração, como acabou de ser dito, e na leitura da palavra. Meus irmãos, as duas coisas devem andar em conjunto. Porque não adianta a gente só orar, só a gente orar, se a gente não conhece aquele a quem a gente está orando, a quem aquele a gente está servindo. Meus irmãos, tudo está aqui. A forma como nós devemos servir, a forma como nós devemos nos comportar, a forma como nós devemos fazer as coisas, está toda aqui. E se a gente não está em extrema intimidade com a palavra de Deus, nós estamos afastando o Espírito Santo e o poder dele de nossas vidas. Aí a gente chega num ponto que eu até falei para o Joe, falei assim, Joe, eu sei, agora cair numa... Ele fala para nós, não devemos desprezar as profecias. Meus irmãos, o que nós entendemos como profecias aqui, né, de uma forma bem geral, bem sucinta, como uma igreja reformada. A profecia é aquilo que aponta para Cristo. As profecias de antigamente apontavam para o Cristo que iria nascer, ou o Cristo que iria passar pelo madeiro, e o Cristo que vai voltar e vai resgatar a sua igreja. E para aquela época, olhando o contexto daquela época, meus irmãos, eles só tinham ali, né, o começo da Bíblia ali. Eles não tinham todas as histórias, não tinham o Novo Testamento. As coisas estavam sendo reveladas ali para eles. Então, meus irmãos, quando ali, para aquela igreja, falou assim, não despreze as profecias, as antigas, que vocês ouviram, sobre um Cristo que iria nascer. E ele nasceu. Sobre um Cristo que iria proceder e levar todos os nossos pecados, o Cordeiro Santo, o Cordeiro vivo, que ia ser morto e que iria ressurgir depois de 3 dias. Não esqueçam desse Cristo que estamos falando, sobre essa profecia. E não esqueçam das próximas profecias, que Ele vai voltar, Ele vai resgatar a sua igreja. A profecias hoje, irmãos, é essa forma de proclamação. Hoje, o que entendemos como profecia é a pregação fiel das Escrituras. É aquilo que está aqui e fala assim, irmãos, teve profecias que já se cumpriram, de que Cristo nasceria, Cristo morreria, e temos profecias que estão por vir, que aqui Ele vai voltar. Então, meus irmãos, nós não devemos desprezar as profecias, não devemos desprezar, não devemos esquecer daquele contexto daquela época, meus irmãos, que eles ainda estavam muito apegados nas coisas, eles tinham acabado de sair da sua religiosidade e conhecer ali, né, o novo caminho com Cristo. E Paulo está falando para eles assim, não despreze as profecias. Se lembre que esse Cristo que a gente está servindo é sobre aquelas profecias que nós estávamos esperando. Esse Cristo que morreu e que nós estamos proclamando é sobre isso. E algumas coisas estavam sendo reveladas ali. Algumas coisas estavam sendo reveladas a Paulo, a João. E eles estão falando assim, não desprezem. Não desprezem essas coisas que estão sendo reveladas sobre a minha vinda. E não desprezem as coisas que estão sendo reveladas como que eu quero que a igreja se comporte até a minha vinda. E isso, irmãos, anda muito com a próxima coisa que fala aqui, que é pôr à prova e reter o que é bom. A nossa igreja tem o nome de Bereana, e não é por acaso, né? É sobre a igreja de Bereana que tinha, naquela época dos apóstolos, que eles ouviam a palavra, ouviam ali o que estava sendo pregado,
e iam ver se nas escrituras aquilo ali fazia sentido. Eles não simplesmente ali ouviam a palavra, voltavam para casa e aceitavam tudo. Eles questionavam, eles viam, eles liam se aquilo que estava sendo pregado ali no púlpito, se aquilo que estava sendo pregado para eles realmente fazia sentido com o que estava nas escrituras. E meus irmãos, quando a gente fala sobre desprezar as profecias e pôr à prova e reter o que é bom, a gente está falando sobre isso aqui, meus irmãos. Sobre a palavra. A gente só consegue reter o que é bom, saber discernir o que é certo ou o que é errado, se o que estão falando é certo ou errado, se a gente lê as escrituras. Não adianta a gente tentar levar pelo nosso achismo, porque o nosso achismo vai pela carne, meus irmãos. E se a nossa carne fala, e fala mais alto, a gente vai ouvir muita coisa e achar que aquilo que a gente está retendo é bom, mas não é. É comida estragada, é comida que vai fazer a gente passar mal. E você fica assim, nossa, por que está acontecendo isso? Por que minha vida está indo desse jeito? Porque, meus irmãos, você está retendo as coisas de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua vivência, de acordo com aquilo que você acha que é bom. E, meus irmãos, a Escritura, a palavra de Deus nos confronta a mudar o nosso pensamento, a mudar o nosso caminho. E é isso que nos faz cristãos. É a gente olhar para as Escrituras e falar assim, eu tinha um conceito errado, e eu tenho que mudar. E mudar dói, mudar é difícil. E, meus irmãos, a gente só consegue pôr à prova e reter o que é bom. E até o seguinte, e fazer o que ele fala aqui, fugir de toda forma do mal. Meus irmãos, só tem um jeito da gente saber qual que é a forma do mal. É oração. E é lendo a palavra. É aqui na palavra que nós temos ali todos os conselhos e aconselhamentos do que é bom e o que é mal. E, meus irmãos, o cristão ele não deve flertar com o pecado. Não deve compactuar com aquilo que não agrada a Deus. E muitas vezes, meus irmãos, a gente cai em ciladas no meio de onde a gente está. No nosso trabalho, na nossa família. Porque a gente fala assim, não, isso aqui não vai ter problema. Não, eu estou aqui, mas ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. E tem muitas coisas, meus irmãos, que você se acha forte, mas você é fraco. Muitas vezes ali está ali o diabo falando no seu ouvido, falando assim, não, vai lá, porque você é forte. Você consegue beber só uma taça de vinho. Você consegue beber ali, só se juntar ali com seus amigos e fazer ali uma confraternização. E fazer coisa ali que você vai conseguir. Meus irmãos, aqui a gente não fala que beber é errado. Você não pode beber uma taça de vinho nem nada do tipo. Mas o que pega muito, meus irmãos, é que tem pessoas que têm algum problema. Tem pessoas que têm problema. Nós vemos pessoas aqui na nossa igreja que já tiveram ou têm problemas com bebida. Eu tenho um pai que teve um problema com bebida. E a bebida foi trazendo outras coisas, as outras drogas que o levou à morte. Porque ele achou que ele era forte. Que ele poderia tomar ali uma taça de cerveja, uma taça de vinho, beber um pouco de álcool, beber um pouco com os amigos, que ele era forte o suficiente para não ter que tomar a terceira, a quarta, a quinta dose. Isso levou ele à ruína, meus irmãos. Então, quando a gente fala de a gente fugir da aparência do mal, é a gente olhar para nós mesmos e falar assim, eu não compactuo com isso. Tem coisas, meus irmãos, que a gente deve se deixar de lado. Tem pessoas que estão fortes, mas a maioria não é. A maioria quer levar as coisas com a força do próprio braço e não é assim. Meus irmãos, se a gente não fugir de toda a forma do mal, muitas vezes a gente pode ir para a morte. Muitas vezes a gente vai à ruína. Muitas vezes a gente faz as coisas apenas com o pretexto de eu vou apenas observar, ou eu vou estar ali dentro para influenciar as pessoas que estão ali dentro. Só que, meu irmão, se você não estiver ali fundado na palavra, se você não estiver ali em constante oração, se você não estiver ali com o Espírito Santo presente em sua vida, quem vai te influenciar vão ser as outras pessoas. Quem vai te observar e saber o seu ponto fraco, ver seu ponto fraco e te oferecer as coisas que você não vai conseguir dizer não, são as pessoas que estão ali sendo regidas pelo lobo, que estão ali só esperando qualquer coisinha para te tragar. E ali, Paulo começa a finalizar, que o próprio Deus de paz o santifique por completo, que todo o espírito
e a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Meus irmãos, nós acreditamos que corpo, alma e espírito devem andar juntos. E aqui Paulo fala que ele espera que Deus e Jesus Cristo nos santifique de corpo, alma e espírito, porque nós não conseguimos fazer isso com nossas forças. Nós não conseguimos fazer isso de vontade própria. Nós dependemos de Cristo para nos santificar no espírito, que é a nossa relação com Ele. A nossa alma ali, que é o nosso entendimento, a nossa mente, as nossas emoções e as nossas vontades. E o corpo, meus irmãos, que a gente para poder servir. Se o nosso corpo estiver mal, se o nosso corpo estiver doente, a gente não consegue servir, a gente não consegue, através de ações físicas, chegar até outras pessoas, colocar no ombro e trazer para perto. E ele termina que aquele que os chama, ele é fiel. Meus irmãos, a garantia da nossa salvação final não está na nossa própria força de vontade. A garantia da nossa salvação, meus irmãos, está em Cristo. E nós devemos ser fiéis a Ele. E aqui, meus irmãos, nós vemos aqui vários conselhos de Paulo para essa igreja. E não só para essa igreja, mas para nós. E ele termina essa carta falando assim, ó. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem essa carta a todos os irmãos. E quando ele fala isso, ele está falando assim, ó, se tem alguém que não leu, se tem alguém que não ouviu sobre essas instruções que eu estou falando para vocês, compartilhem isso com os irmãos, porque isso são instruções básicas para nós conseguirmos viver a nossa fé em comunidade. Então ele fala assim, compartilhem com os irmãos. E aqui ele está falando de irmãos de uma forma de família, das formas de nossos irmãos em Cristo, de nós olharmos e falar assim, tem irmãos que a gente precisa compartilhar isso. Tem irmãos que eu preciso compartilhar. Eu preciso trazer para perto. E eu quero, meus irmãos, encerrar aqui com uma frase. Que é uma pergunta, que eu acho que é a pergunta que aqueles irmãos estavam fazendo para Paulo. E Paulo, de alguma forma, estava respondendo esses irmãos dessa pergunta. E essa pergunta é a primeira pergunta da carta ali do breve catecismo de Westminster, que diz assim, qual o fim principal do homem? E a resposta é, o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. A gratidão em tudo só é possível, meus irmãos, porque nós cremos na soberania e na providência de Deus. Nós sabemos que até os dias mais difíceis coopera para o nosso bem. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo para todos nós. E se tem uma coisa aqui, né, como igreja reformada, e a gente sempre fala aqui, né, sobre... Uma das coisas que nós acreditamos é a sola Escritura, que é somente a palavra de Deus. Meus irmãos, tudo que nós fazemos, tudo que essa igreja faz, tudo que a nossa comunidade, tudo que nós, como cristãos, nós devemos fazer, nós devemos entender. Tudo aquilo que a gente tem dúvida está aqui na palavra dele. E, meus irmãos, a Bíblia, ela referencia a própria Bíblia. A Bíblia, ela traz resposta para ela mesma. Muitas das perguntas, muitas das questões que nós vemos aqui, nós encontramos na Bíblia diversas respostas, de formas diferentes, mas com o mesmo contexto, com a mesma ideia, para as mesmas perguntas. Então, meus irmãos, isso é para mim, isso é para vocês. Se nós queremos ser uma igreja que trata bem os irmãos, se nós queremos ser uma comunidade de crescimento,
nós temos que lembrar desses 3 preceitos que Paulo traz aqui. Que é como os nossos liderados, como os nossos líderes, eles estão pautados, se eles estão pautados ali na palavra. Se nós estamos pautados na palavra. E quando nós falamos de estar pautados na palavra, meus irmãos, a gente pega todos nós. Em como nós tratamos o nosso irmão, como nós tratamos os nossos liderados, como os nossos líderes tratam os liderados, e como nós tratamos a nossa vida pessoal, a nossa vida espiritual com Deus. Então, meus irmãos, eu te peço de 2 coisas, que nós devemos nos apegar à palavra, e nós devemos nos alegrar sempre, porque alegrar sempre e dar graças em todas as coisas, essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Eu gostaria que vocês curvassem a cabeça.